Continuando o nosso estudo, pessoal, nós falamos na aula passada que nós estamos analisando os últimos elementos da responsabilidade civil subjetiva e estávamos falando da culpa e vamos falar do nexo de causalidade. Praticamente, vamos estudar essas duas figuras juntas, né? Porque muitas vezes aqui no nexo de causalidade nós vamos ficar falando de culpa de terceiro, né? Culpa da própria vítima. Então, são elementos do nexo de causalidade, mas por isso a gente liga com o elemento da culpa também. Primeira coisa que eu queria dizer para vocês, pessoal, e assim, não é para vocês se assustarem não, né? Nexo de causalidade, acho que todo mundo sabe o que significa, é uma relação de causa e efeito, né? Uma relação de lógica. É provar que o dano sofrido veio da conduta do agente e não de outra origem, né? Eu sofri o dano porque o Roberto me bateu o carro, né? Então, Roberto agiu, eu sofri o dano. Então, provar essa vinculação entre o dano que eu sofri e a atitude do Roberto. Na teoria, ela não é difícil de ser explicada, mas na prática, pessoal, segundo a doutrina, é o aspecto mais difícil de se trabalhar, tá certo? Até para as questões de justificativa, vocês vão ver quando nós temos duas ou mais pessoas que são responsáveis, né, ou são corresponsáveis por um evento danoso, qual que seria a causa, a responsabilidade de cada uma, né? Isso tudo é analisado no nexo de causalidade. Então vocês vão ver que na hora que eu começar a mostrar os casos, vocês vão ver que realmente tem uma dificuldadezinha de se quantificar a responsabilidade de cada um quando tem mais de um causador do dano. Mas vamos deixar isso para daqui a pouco, né, na hora que eu mostrar os casos para vocês. Mas só para vocês verem dois casos bem simples, né, de nexo de causalidade, né? Como quebrar o nexo de causalidade. Primeiro, posso pedir indenização pela morte por câncer de usuário de cigarro? Um cidadão, durante 30 anos, fumou 3 maços de cigarro por dia. E ele morreu de câncer de pulmão. Eu posso pedir indenização para a indústria do cigarro? Pessoal, por que a indústria do cigarro facilmente quebra a relação de causa e efeito, o nexo de causalidade? Pensem comigo e até vocês vão dar justificativa para a indústria do cigarro. Primeiro, todo mundo que fuma 3 maços de cigarro por dia durante 30 anos morre de câncer de pulmão? Resposta não. Pessoas que nunca fumaram morrem de câncer de pulmão? Resposta sim. Então, câncer de pulmão tem outras origens que não seja o cigarro. Então, a indústria do cigarro, com esse argumento, ela quebra qualquer possibilidade, né, de se ter indenizações contra a indústria do cigarro, certo? Não quer dizer porque a pessoa fumou muito que o câncer de pulmão que ela teve veio do cigarro. O câncer de pulmão pode surgir em pessoas que nunca fumaram. E aí a indústria do cigarro quebra esse nexo de causalidade, né? Essa relação de causa e efeito. Diferentemente, se fosse o caso de um câncer de pulmão, de um trabalhador que teve contato com amianto, né? Que causa lá o tal do câncer o pulmão de pedra, desculpa, né? Então transforma o pulmão do trabalhador realmente numa pedra, né? Esse tipo de câncer é específico de pessoas que tiveram contato com o amianto, né? Então, você pode passar a vida inteira, se você não teve contato com o amianto, você nunca vai ter câncer câncer de pulmão de pedra, né? Que eles chamam assim, certo? É específico de quem trabalha com amianto. Então, esses casos aqui realmente existem indenização, né? Enquanto empresas no Brasil, fora do Brasil, amianto hoje é um produto proibido, mas a gente sabe que muitos ainda trabalham com isso, né? Então, tá aí a questão do nexo de causalidade, relação de causa e efeito, tá bom? Na aula seguinte, nós já vamos estudar coisas mais específicas do nexo de causalidade.